Boa noite. Bom, o pastor Atos pediu, né, para me contar o testemunho, né, de como eu conheci a Cristo, como eu me tornei ali um seguidor dele. Mas eu acho que eu já tinha feito isso antes. Acho que muitos irmãos já, mas assim, já faz muito tempo também, já ouviu falar também do meu testemunho. Bom, eu não fiz slide nem PowerPoint porque eu não tenho foto, eu não tiro foto, aí eu não tenho nada registrado de como eu era. É, mas quando eu era mais novo, né, meus pais, minha família, no geral, todos eram católicos, né? Só que era o famoso católico não praticante, aqueles que só diziam que era católico porque algum parente também era católico. O Brasil é um país católico, eu também sou um católico. Então a gente não era muito firme, né? A gente frequentava as missas algumas vezes no ano, né? Mas a gente seguia a nossa vida. É, Aí em 2010, mas assim, eu de vez em quando eu ia nas missas, fiz a catequese, eu cheguei a fazer pré-eucaristia, crismeia, eu tomava a hóstia, tudo, mas assim, por tradição. Aí no finalzinho de 2010, no início de 2011, meu pai ele é motorista de caminhão, né? Ele é carreteiro. Numa dessas viagens que ele estava fazendo, ele viu um outdoor no meio da estrada, um outdoor grandão, no meio do mato, no meio do nada, né? Que estava escrito assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, esse versículo mexeu com ele. Aí ele ficava se perguntando, né? Não, mas que verdade é essa? Como assim me libertará? Por que eu preciso ser liberto de quê? Como assim? Aí beleza, aí meu pai ele começou a ler a Bíblia e teve um dia que ele me ligou, e eu nem gosto muito de ler livro, eu só gosto de ler livro se ele tiver desenho. Se não tiver desenho eu nem leio não. Aí meu pai, uma vez que ele me ligou e falou assim, não filho, começa a ler a Bíblia aí, tem uns negócios diferentes e tal. Aí eu lembro que eu tava no começo do meu ensino médio, eu tava no primeiro grau. E tinha um grupo, não sei se vocês já ouviram falar dos Gideões, aquele pessoal que distribui Bíblia do Novo Testamento, Provérbios e Salmos nas escolas. E os caras deram aquelas Bíblias lá, distribuíram pra meninada, né? E foi o ano que eu comecei a pegar muito ônibus. Aí eu falei pro meu pai, tá, eu vou tentar ler aqui também. Rapaz, aí tipo, todo dia quando eu pegava ônibus para ir para a escola e para voltar, eu pegava aquela Bíblia do Gideão, né? Ela parecia uma carteira, né? Pequenininha. E eu começava a ler, né? E só fazendo uma adenda aqui, né? Nessa época eu era meio doidão, eu era meio loucão de tudo. Eu tinha começado a deixar meu cabelo crescer, eu gostava dos rock, eu era meio revoltado com as coisas, eu achava ridículo todo mundo. Eu era meio rebeldão, né? Eu andava com os meninos também, nós era tudo torto. E eu e quando eu comecei a ler, foi o meu primeiro livro assim que eu li na vida, assim, e a Bíblia foi o livro de Mateus, né? Só que aí, tipo assim, o livro de Mateus, ele dá ênfase ali em Jesus Cristo ali, nas parábolas, nos ensinamentos, nas pregações dele, né? Tudo narrado por ele. Eu comecei a entrar em choque. Eu ficava me perguntando assim, cara, quem é esse que está ensinando uns negócios assim tão profundos? Como que um cara desse consegue falar de uns assuntos tão... Tipo, eu não conseguia imaginar outra pessoa... Não sei, era diferente, assim, a autoridade... Eram assuntos que realmente... Que nem a Bíblia fala, né, a espada de dois gumes, né? Outro negócio estava atravessando meu coração ali e me deixava ao mesmo tempo maravilhado, espantado, não sei, era um turbilhão de sentimento e aquilo começou a me quebrar, sabe?
É, e eu comecei a me perguntar, né? Assim, foram passando os dias no ano de 2011, né? Aí quanto mais eu começava a ler, aí mais triste eu começava a ficar, né? Porque eu pensei, nossa, eu arregacei com a minha vida, agora só me resta um inferno, eu vou sucumbir, eu vou morrer. E o meu desespero, eu começava a falar para os outros, né? Para meus colegas que também era doidão, meus colegas, meus amigos que era maloqueiro também. Eu falei, rapaz, você ainda tem chance de ir para o céu, você ainda pode conhecer Deus e viver uma vida certinha. Eu já era, eu já tô todo arrebentado, né? E eu ficava com isso na minha cabeça. Só que ao mesmo tempo que foram passando os dias que eu fui conhecendo Jesus Cristo, eu já não gostava mais de fazer as coisas que eu fazia. Eu comecei a me sentir mal de fazer as besteiras que a gente fazia, as zoeiras que a gente fazia também. Eu comecei a, sei lá, parecia que eu comecei a sentir nojo, sabe? Não tinha mais aquela mesma alegria, aquela mesma graça de ficar fazendo as ruaças e tudo mais. Aí eu acabei meio que me afastando dos meus colegas, né? E eu ficava me indagando, falei assim, pô, senhor, de todas as pessoas que o senhor pudesse se apresentar, né? O senhor escolheu o pior de nós. Tipo, você podia ter se apresentado pro meu amigo é bem mais de boa e tranquilo do que eu sou ruim. Eu ficava com essas noias, ficava pensando nessas coisas, né? Mas enfim, foram se passando os dias, eu comecei é igual quando a gente toma água, né? A minha curiosidade, mas a minha vontade de querer conhecer mais quem era Jesus Cristo, quem era Deus, né? Eu não me saciava, tipo, eu queria saber mais quem que era Ele e tudo mais. E quanto mais eu conhecia Deus, mais aterrorizado eu começava a ficar, né? Quando lia lá todos os pecados carecem da glória de Deus, eu pensei, ih, rapaz, já era. Aí eu comecei a pesquisar na internet também. Aí eu comecei a pesquisar junto com meu pai também estava na jornada dele, né, de conhecer. A minha mãe era católica, né, ela tinha aquelas estátuas lá, aqueles bonequinhos de Maria, aquelas coisas de católica, né? Aí meu pai começou a atormentar minha mãe, não, você tem que jogar isso fora aí, isso aí não presta não. Aí minha mãe ficava brava, brigava com a gente e tudo mais. Até que meu pai começou a explicar para ela, meu pai, ele, acho que foi mais a jornada dele foi mais tranquila, sabe? Aí teve um dia que minha mãe aceitou e nós foi lá, eu e meu pai, nós pegou os bonequinhos dela lá e nós jogou tudo fora lá, quebrou. E nesse meio tempo também, quando eu frequentava as missas, eu comecei a prestar mais atenção, sabe? Naquele ritual que eles faziam de entrada. Eu comecei a prestar atenção também nas pregações do padre. E tinha algumas coisas que eles faziam que começou a me incomodar, né? Por exemplo, como eu estava lendo o livro de Mateus, Jesus tem um trecho lá acho que é Mateus 4 ou Mateus 5, acho que é o Mateus 6 ou 7, que diz assim, que Jesus fala assim, ó, não usais de vãs repetições, como pensam que por muito falasse, sendo ouvidos. Aí tipo assim, a galera lá ficava rezando o terço, né? Aí eu confessei lá pro padre lá, o padre falou assim, é só você orar 10 Ave Maria e um Pai Nosso e tá resolvido. Aí eu ficava pensando, mano, por que ele não... Será que o padre também não lê a Bíblia? Será que o próprio Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, né, tá lá em cima, e por que ele ignora essas coisas e faz exatamente o oposto daquilo que Jesus Cristo ensina? E aquilo começou a me incomodar. Aí eu comecei a perguntar comecei a fazer um monte de pergunta para as meninas da catequese. Aí algumas elas tentavam responder, outras elas começaram a me mandar perguntar para o padre, né? Aí teve uma vez que eu fui conversar com o padre, aí o padre foi lá e me falou assim, não, você não pode ler a Bíblia não, nem eu que sou padre tenho permissão para
para ler toda a Bíblia, porque é perigoso. Quem lê a Bíblia geralmente fica doido, tem que ter maturidade para ler ela e tudo mais. Aí, Ana, você foi, pô. Aí o padre, eu não sei se ele ficou com medo, porque tinha uns meninos também que eram da mesma turma que eu, de catequese, de eu querer convencer eles de alguma coisa. Ele falou assim: não, cara, eu acho que você não é mais católico, não. Você pode arrumar outra igreja para você ir, porque aqui já não é mais seu lugar, não. Aí eu achei esquisito, né? E tá. Aí eu comecei a procurar igrejas para ir. Eu pesquisava, já usava muito a internet, né? Eu comecei a ler tinha muitas pregações, né? Tinha Charles Spurgeon, eu descobri ele. Aí tinha o Paul Washer, que eu ouvia muito as mensagens dele também. Eu comecei a consumir. Tinha um canal na internet na época que estava bem famoso lá, que chamava Defesa do Evangelho. Não sei se alguém já ouviu, o pastor Paulo Júnior. Eu ouvia muita mensagem dele também. E aí aí era inevitável. Aí eu já não era mais católico e meio que eu tinha começado a minha jornada cristã de querer me envolver, né? Eu falo assim, mano, eu preciso me juntar com os outros cristãos, né? Tá eu, meu pai aqui, tá a nossa família aqui, nós tá sozinho, né? Nós é tipo um tição fora do fogo, nós quer conhecer outras pessoas que também acreditam na mesma coisa. E aí a gente começou a procurar alguma igreja, porque a gente não conhecia nada, não sabia de nada. Ixi, aí a gente visitou tudo quanto é tipo de igreja, né? Foi igreja que dava mortal para trás, umas que falava coisa com coisa, umas que tinham objetos mágicos, né? Tipo caneca da saúde, tijolinho da prosperidade. Aí, só que assim, a Bíblia sempre foi o nosso parâmetro, né? Tipo assim, a gente não estava interessado nas pirotecnias, né? Nós estávamos interessados no cara que estava aqui na frente expondo, né? Explicando pra gente o que estava escrito na Bíblia. Só que toda vez que chegava nessas horas, era só 15 minutos, 20 minutos, e a maioria delas ou falava de dinheiro ou falava de algum tipo de, sei lá, expulsão de demônio, é um negócio meio místico. Aí nós ficava assim, poxa, nós aqui em Uberlândia nós tá sozinho, já era, nós vai ter que ficar aqui sozinho com nossa família mesmo, e nós vai ficar consumindo pregações na internet, né? No meio desse tempo, né, eu conheci uns amigos, eu comecei a fazer Senai, curso técnico em eletrônica. Aí eu conheci um amigo que ele também era cristão, aí a gente era, não sei, a gente era jovem, né, aquele calor de querer ser um seguidor de Jesus. Aí nós ia conversar com os mendigos para falar de Jesus para eles, nós era muito doido, nós ia dentro das escolas, nem podia entrar dentro das escolas, nós dava um jeito de entrar escondido lá, nós tocava violão no recreio lá para poder falar de Jesus pro pessoal, e era tipo assim, tudo muito solto, tudo muito largado, né? Mas até então assim, a gente tava meio solto, né? Nós não tínhamos uma denominação nem nada do tipo. Aí a amiga da minha mãe era costureira, foi e chamou nós para visitar a igreja batista, né, a Ebenezer. Aí quando a gente foi lá, eu acho que foi o primeiro contato assim, né, de uma igreja que fosse mais simples, né, que não tivesse essas doiduras, e o foco estava ali tentar ser sincero naquilo que a gente lê na Bíblia e tudo mais. Aí já era, aí eu falei, nossa, eu acho que era um povo meio mirradinho, né, mas eu achei perfeito, porque por mais que eram poucas pessoas que estavam na igreja, eram pessoas que tinham sinceridade e o mesmo sentimento de querer aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus. Eu falei, não, eu acho que é aqui mesmo. E beleza. Só que nessa jornada de eu começar a frequentar as igrejas, né,
Aí eu ficava pensando na minha cabeça assim, eu via os outros meninos, os outros jovens. Os meninos já eram os jovens mais velhos, eles estavam casando. Mas todo mundo que eu olhava para dentro da igreja, eu ficava pensando assim, nossa, isso é muito sortudo, porque eles cresceram dentro da igreja, né? Então eles não perderam tempo. Tipo assim, eles puderam viver uma vida tranquila sem precisar ter um monte de angústia e lamentações por ter vivido parte da minha vida, né? Da minha juventude longe do Criador, né? Assim, como inimigo dele. E eu me sentia um lixo, sabe? Eu não me sentia bem. Eu pensava assim, nossa, eu estou frequentando aqui mesmo sabendo que eu vou para o inferno. Eu falo assim, Senhor, eu te agradeço pelo menos pelo tempo que o Senhor me deu de aprender que o Senhor existe, de saber que o Senhor existe. Eu quero terminar minha vida pelo menos aproveitando os momentos que o Senhor me deu de te conhecer, né? E na minha cabeça eu estava certo que eu ia para o inferno mesmo. Aí foram passando os dias, aí aquela minha angústia, quanto mais eu conhecia Deus, mais eu percebia que Ele era santo. E aquilo mexia comigo. Eu pensava que não tinha, que não havia esperança para mim. Foi mal, gente. Aí em 2013, foi mal. Aí em 2013, né, eu fui para um acampamento cristão e eu estava com esse mesmo sentimento, né? Eu via as pessoas, aí eu pensava que eu era só um intruso, né? E que eu não era digno de seguir Jesus. Nossa, que raiva. Eu pensava que eu não era digno de ser um seguidor de Jesus Cristo. Aí foi quando, numa das pregações, eu ouvi falar sobre a graça, o favor imerecível. Então, eu não sei, é como se aquele fardo, aquela tonelada que estava nas minhas costas, caísse, aquele peso. Jesus Cristo levou. E a única vontade que eu tinha era de poder morrer em paz, assim, feliz, sabendo que Jesus Cristo me amava, que Deus estava cuidando de mim. E foi assim que eu me converti naquela noite, né? Aí, no fim da pregação, nem lembro qual pastor, nem interessa, só sei que ele tinha pregado o evangelho, tinha falado da graça e perguntou, né, quem que queria conversar a respeito, né? Eu levantei minha mão, aí um dos meninos me catou lá, levou para uma salinha e começaram a falar um monte de versículo que até então eu já tinha lido, mas parece que meus olhos, sei lá, o discernimento, eu não sei que tudo ficou claro, que Jesus Cristo tinha pagado tudo que eu tinha feito, que eu estava livre, que eu tinha sido justificado, não tinha mais o que temer, que eu podia seguir Ele feliz, sabe? Cara, isso eu acho que foi quando eu nasci de novo, sabe? Eu fiquei tão feliz que eu parecia bobo, porque quando eu voltei desse acampamento, eu ia pro Senai, eu olhava pros caras assim, eu falava, cara, Jesus me salvou. Os caras, o que você tá falando, cara? Eu falei, é mesmo, cara, eu tô salvo, velho, eu posso morrer aqui, pode cair um tiro de canhão em mim que eu tô tranquilo, aí Deus me salvou. Os caras, não, mano,
sai daqui. O pessoal me achava estranho, né? E eu sei que é uma alegria incomensurável. Eu acho que os irmãos também tiveram o mesmo sentimento, né? Mas enfim, aí depois disso, aí tô aí até hoje. Assim, eu não sou perfeito, longe, extremamente longe, eu sou todo quebrado, todo zoado, mas dia após dia eu tento servir Jesus Cristo, seguir Ele. Cada palavra que Ele expressa, para mim, é a coisa mais perfeita que tem. E já não sigo Ele mais com aquele temor de ser condenado, nem nada do tipo, mas sabendo que eu posso confiar 100% nele, eu me entreguei, assim, a vontade dele é o que sobrescreve a minha vida.